1988, Rick Astley estava nos topos das paradas, New Kids on the Block lançavam seu segundo LP, Uma Cilada para Roger Rabbit estava nos cinemas, no Brasil Ayrton Senna conquistava o seu primeiro campeonato mundial, a hiperinflação destruía a economia. Na TV, a novela Vale Tudo era sucesso de público. Foi nesse ano também que o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição sequestrou um voo da VASP para tentar matar o presidente da República, José Sarney. E a história desse sequestro e a atuação heróica do comandante Fernando Murilo, que são retratados no ótimo O Sequestro do Voo 375, que falarei nesse episódio do Cine Quinto. Uma história tão doida que, se não tivesse acontecido na vida real, a gente ia achar que o roteiro era muito inverossímil. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar que esse programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco. Mas é uma história real, né? Então a maioria das pessoas já sabe o que aconteceu. Hoje é um dia muito difícil pra mim. Eu vou ter que falar bem do cinema brasileiro. É verdade, eu sei que eu vivo metendo pau, eu sei que eu digo muitas coisas, mas dessa vez eu vou ter que falar bem, porque o filme é muito legal. Ele fala de um acontecimento trágico de 1988. Não foi o nascimento do Felipe Neto nem do PSDB, foi o sequestro do voo 375. Bom, o filme, dirigido por Marcos Baldini, conta a história do sequestro desse voo, que foi uma coisa cinematográfica mesmo. Na época, em 1988, foi antes do 11 de setembro, antes da internet, antes de tudo isso, era um tempo muito diferente. E nos aeroportos menores não tinha detector de metais, porque não tinha essa preocupação tão grande com sequestro de avião, esse tipo de coisa. Apesar de já ter acontecido um ou outro, né? Ainda mais em Confins, que foi aonde o Raimundo Nonato pegou o voo. Não é o Raimundo Nonato da escolinha, né? É o Raimundo Nonato que sequestrou o avião. Ele pegou esse voo com a intenção de sequestrá-lo, porque ele perdeu o emprego, estava uma situação muito ruim, ele tinha uma filhinha pequena, não conseguia mandar dinheiro para casa. Ele achou que toda a culpa do que estava acontecendo, e boa parte da culpa era do José Sarney, o presidente da República. E ele achou que pegando um avião, sequestrando e jogando no Palácio do Planalto, ele ia resolver os problemas dele. Muito inteligente o rapaz. Mas enfim, ele foi nesse voo e o piloto e o copiloto, o piloto Murilo e o copiloto Evangelista, o apelido dele era Vangelis até, eles estavam lá num voo comum, indo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, e era um voo comum e quando estava chegando no Rio de Janeiro, já faltava minutos para chegar no Rio de Janeiro, o Raimundo Nonato levanta e anuncia o sequestro. Quando ele anuncia, claro que todo mundo fica em pânico, mas o piloto e o copiloto não estão sabendo de nada. Ele vai andando em direção à cabine e um dos comissários tenta detê-lo, assim, né? Fala, o que você está fazendo aí? O banheiro não é por aí. E ele dá um tiro no comissário, que pega de raspão na orelha. E todo mundo fica apavorado, obviamente. Ele começa a atirar na porta. A porta, nessa época dos aviões, ela não era também blindada como é hoje. Então, a bala passou, inclusive acertando o painel, ferrou uma parte do painel. Começa a entrar um monte de tiro, ficou todo mundo desesperado. O mandante fala, abre a porta, né? Eu deixo o cara entrar, vamos ver o que vai acontecer. Ele entra na cabine e fala o seguinte, você vai pegar esse avião, voltar para Brasília e a gente vai atacar esse avião no Palácio do Planalto. O que é uma ideia de jirico, né? Porque pensa bem esse plano genial. Ah, vamos lá matar o José Sarney. Alguma hora alguém ia saber que ele ia ter esse objetivo. Porque ele ia ter que falar com a torre, ia falar, bom, de algum jeito iam saber. É só tirar o Sarney do prédio, acabou o problema. Não era tão difícil de resolver. Enfim, né? Maluco, né? Maluco. Enquanto ele tá lá na cabine, ele começa a ficar nervoso com algumas coisas. E o copiloto, o Vangelis, infelizmente, ele vai pegar o microfone para falar com a torre, mas para responder a torre, na verdade, que tinha perguntado, coisa normal de voo, assim. E quando ele vai responder, o Raimundo Nonato acha que ele vai pegar uma arma e dar um tiro na cabeça dele, sendo a única vítima fatal desse sequestro. É muito triste porque ele deixou uma filha que até hoje, inclusive, ela dá aula para as pessoas que têm medo de avião. Olha só que interessante. Ela tinha uma ligação muito forte com o pai. Bom, e quando o Raimundo Nonato está lá fazendo o que ele está fazendo, sequestrando o avião com a arma apontada para a cabeça do piloto, o piloto muda a rota, falando que vai mudar a rota, ele manda para a torre um código que é o 7500, que é o código universal de sequestro. Então, nesse momento, a torre de comando de Brasília já estava sabendo que o avião estava sequestrado. Só que quando eles vão conversar, ele não pode falar diretamente, né? Porque o cara tá com a arma apontada para a cabeça dele. E é nessa hora que ele acaba
alvejando o evangelista. O piloto fala para ele, olha, eu vou voltar, mas a gente tem pouca autonomia. O combustível era para ir de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. A gente vai voltar, tudo bem, até vai dar, mas a gente não vai ter muita autonomia. O caso é que, de alguma forma, ele consegue avisar o pessoal da torre que o Raimundo Nonato quer jogar o avião em cima do Palácio do Planalto para matar o José Sarney. Óbvio, né, que eles têm que avisar todas as autoridades e isso chega na presidência da República. E uma das coisas de protocolo que teria que ser feito era colocar um caça e abater o avião, basicamente isso. Só que tinham mais de 100 passageiros dentro do avião e o cara não podia simplesmente abater um avião cheio de passageiro, mesmo que seja protocolo. Só que aí esse é um dos dilemas, né, do filme e da vida real. O presidente, segundo o filme, o presidente fala, não, pode mandar bala, mas só se eles chegarem a 800 metros, 8.000 metros, sei lá quantos metros, para encurtar a história, né? Bom, e aí quando eles estão chegando em Brasília, o piloto avisa, ó, se a gente continuar indo em direção a Brasília, eles vão abater o avião, a gente não pode ir para Brasília, as pessoas já sabem que você quer colocar o avião, quer jogar o avião no Palácio do Planalto, então a gente precisa desviar, precisa pousar em outro lugar, e outra, eu tô sem combustível, o avião tá, né, a gente tem que parar em outro lugar. Aí ele convence o Raimundo Nonato a parar em Goiânia e lá eles trocariam de avião e o próprio piloto fala, não, eu vou com você, e ele sairia num outro avião. Quando ele está chegando em Goiânia, o Raimundo Nonato resolve que não quero mais, volta para Brasília e não sei o que. O cara é completamente maluco. E o piloto fala, se eu voltar, os caras vão abater a gente, não tem como, tá acabando a gasolina, mesmo que eu quisesse, não tem como voltar. Não, volta. Bom, no desespero, o piloto Fernando Murilo, que foi um herói, é um herói nacional, ele pegou esse avião, que é um Boeing 737, um avião enorme, e ele simplesmente fez um tunô, que nada mais é do que virar o avião inteiro, assim, ele fez a volta completa, para tentar desestabilizar o Nonato. Por incrível que pareça, o cara estava com um demo no corpo e ele não se desestabilizou. O piloto ainda mandou o pessoal apertar os cintos, ninguém se machucou, mas o Nonato conseguiu se segurar nas paredes e não caiu, não se desestabilizou. Nesse meio tempo ele pega a arma de novo e bota na cabeça do piloto, que já com um amigo morto do lado, vocês têm que lembrar disso, né? Toda a tensão da coisa. E ele era amigo mesmo do piloto, então os dois eram íntimos, eles se viam, faziam churrasco em casa. Imagina, o seu amigo ali morto e você tendo que pensar tudo isso. Não conseguindo derrubar o Nonato, ele ainda jogou o avião e fez um parafuso em direção ao solo, assim, e conseguiu finalmente derrubar o cara. Só que é o seguinte, você tá sem gasolina, acabou de fazer um tunô num avião enorme e você tá em parafuso indo pro chão. Tudo para dar errado. E o próprio piloto fala, por algum milagre, quando eu coloquei o avião de novo no eixo, eu olhei e estava o aeroporto de Goiânia na minha frente. Bom, ele consegue pousar milagrosamente e quando ele pousa o avião, o Nonato acorda e consegue pegar a arma. Eu não sei porque algum comissário não pegou a arma, não entendo até hoje, mas enfim, né, na hora lá a gente imagina que não estava fácil de pensar muito claramente. Enfim, ele consegue e vira um sequestro no chão e demora mais 2 horas para ele se entregar, para ele ir até o Bandeirante, que era o avião. Ele tinha pedido até um Mirage, um caça, e o cara falou, você tá louco, tem que pedir um avião menor. E aí ele pediu um Bandeirante, e quando ele sai e entra no Bandeirante, já tem um policial esperando, que dá um tiro nele e erra, e ainda erra. Então, quando ele erra, o próprio Nonato atira no piloto, que estava com ele como refém, e consegue acertar a perna do Fernando Murilo, mas não mata, graças a Deus. É morto não. Ele toma um bando de tiro e vai com vida para o hospital. 5 dias depois, ele morre de anemia calciforme. É isso mesmo. Ele morreu de um negócio que não tem nada a ver nem com os tiros, nem com o sequestro, que era uma doença pré-existente. Muito curioso. E sabe quem fez o laudo? Badam Palhares. Quem não conhece Badam Palhares foi o mesmo que fez o laudo do PC Faria, que era o tesoureiro do Collor de Mello, PC Faria, que se matou e matou a esposa, não sei se ela se matou ele, ninguém sabe direito. O laudo também era bem, bem difícil de acreditar. Enfim, tá aí
Oficialmente foi isso que aconteceu. Essa é a história, tá? A história por si já é sensacional. Eu contei aqui de um jeito meio atabalhoado, o filme é muito mais legal quando você vê, mas você, só de saber o que aconteceu já é um negócio eletrizante. Agora vamos ao filme. O filme nacional, eu vou falar bem, mas não adianta, né, cara? Filme nacional tem que ser filme nacional. Ele tinha tudo para ser um filme perfeito, um filme bom nos padrões internacionais. Podia ser um filme legal, de aventura e de história real, né? Uma aventura real. Assim como aquele que o cara pousa no Rio Hudson, né? Que é um filme legal. Enfim, poderia ser um filme redondo, mas estamos no cinema nacional e eu vou falar já porque que eu acho que eles conseguiram estragar. Para começar, vamos falar das coisas boas, que é a maioria do filme, tá? É um filme bom. Eu vou fazer a minha crítica no final, mas é um filme legal, vale a pena assistir. Quem gosta de aventura, é um filme bacana. Bom, anos 80, né? O jeito que os caras mostraram os anos 80, eu que vivi essa época, 88, eu estava com 9 anos, eu lembro bem. Então, é muito legal, porque você se transporta mesmo para a época. Tem um orelhão, os carros, né? Eu acho que tem uma Belinda, uns carros bem da época. Eles falam do Vale Tudo, tem um cara fumando no avião. O próprio avião da Varig e da VASP, que são duas empresas que não existem mais, mas que eram as maiores na época. Uma menininha ouvindo o Walkman. Assim, tem vários elementos dos anos 80. A música que eles gostam, que o piloto gosta, que fala com um amigo dele, o evangelista. É muito legal o jeito que eles ambientaram a história nos anos 80. Muito legal mesmo. A segunda coisa muito legal do filme é que eles usaram muito efeito prático, né? Practical effects. Eu não sei como fala em português, eu procurei, eu vi efeito prático, eu acho que é isso mesmo. Que são os efeitos sem 3D, sem computação. É efeito mesmo. Quando o cara explode, é uma explosão. Ele faz a coisa explodir. Então eles construíram as cabines do avião e a parte de passageiros, e quando ele dá o 360 no avião, eles realmente viraram a cabine, o pessoal até teve que fazer treinamento para não ficar enjoado e tal. E é uma cena muito legal. A cena da decolagem, por exemplo, quem viaja de avião é aquilo. É muito legal o jeito que ele faz a cena da decolagem. É bobagem, assim, não é nada demais, mas é uma cena muito... Ele sabe contar a história, o diretor. Foi muito legal porque é simplesmente uma decolagem, mas eu prestei atenção como, assim, os detalhes. Tem uma freirinha rezando, um cara que tá tenso, mas você vê que é uma tensão que é aquele cara que tá tentando disfarçar um pouco, tem aquele medinho, mas não é um pavor. Cara, é muito legal o jeito que ele fez a decolagem. Não sei porque me chamou tanta atenção, mas eu achei bem legal. E os efeitos práticos todos são muito bons. Aí a gente entra num problema que é um problema de grana, cara. Eu nem dá pra culpar o diretor, nem o... que as cenas em 3D são muito, muito fraquinhas. Tem coisas assim que beira o Chapolin Colorado. Por exemplo, quando o avião está pousando ali e tem o trem de pouso que não abre direito, a hora que ele encosta no chão, é um negócio assim, bem esquisito. Mas também não estraga o filme, porque você tá lá e você tá já imerso naquilo, não é nada que estrague. Mas as cenas 3D realmente deixaram bastante a desejar. A história, cara, bastava você contar a história, o que aconteceu. O que aconteceu já é demais, cara, é uma baita história. Mas aí tem aquela coisa, né? O piloto é muito bom ator, achei muito legal. Tem o menino que faz o Nonato também é legal, assim, não é péssimo. Mas assim, no geral... é aquela escola meio, não sei, eu sinto falta de uma atuação mais naturalista, talvez, ainda mais numa história real. Enfim, os antagonistas, agora começa a entrar o problema. Quando eles mostram os militares, que na verdade os militares estavam saindo, né? Foi bem na redemocratização, os militares estavam saindo do poder, mas ainda tinha alguma influência na presidência da República. Foi bem no ano da Constituição. Então tem falas ridículas do tipo, o militar falando assim, o militar não, é um ministro do Sarney falando, porque o Ulisses Guimarães quis colocar na Constituição aquelas bobagens do tipo mulher, índio, dar direito para esses caras aí. Imagina que um ministro numa reunião interna vai falar um negócio de... Cara, pensa 2 segundos, você quer dar esse recado, dá de um jeito legal. Eu acho um recado babaca, mas é muito, muito mal feito isso. E meio que dá uma brochada no filme, que ele vem tão bem, e aí tem esse tipo de... Os militares são muito maus, parece que o cara tem vontade de matar aquelas 100 pessoas, bicho. Não é assim. O militar, ele podia até achar que como dever, ele tem que proteger o presidente, mas ele não vai falar, que legal, vamos matar esses caras. Não é assim, cara. Pensa como funcionam as pessoas de verdade. Vocês pensam que milico é tudo psicopata.
psicopata. E não são gente como a gente, só que tem outras prioridades, vamos dizer assim. Claro que existem psicopatas, tanto milico como diretor de cinema, como ator, como músico, entendeu? Psicopata existe em qualquer... Mas não é isso. Quando você está fazendo um roteiro, quando você quer mostrar quem é aquele personagem, se o cara não é um psicopata, não haja como um psicopata, entendeu? Então, para mostrar, olha só, como o Ulisses Guimarães é legal, ele queria o bem, né? O pessoal da redemocratização e os militares eram muito maus. Nossa, como eles não estavam nem aí com a população. Pô, infantil. Não estraga o filme, mas é infantil. A cereja do bolo é a seguinte: a mulher, que é controladora de voo, a Luzia, ela é a mãezona, né? Então ela chega pra falar com o Raimundo Nonato e ela fala: eu sei o que você tá passando. Olha, eu queria pedir desculpa, sabe? Por tudo que você passou. Quando ela começou a falar, mesmo sem saber que em 1988 não era permitido que mulheres ocupassem cargo de controladora de voo, porque era uma questão militar lá e na época a mulher não era permitido. Fazer o quê? É uma realidade. Aí o bonitão do diretor ou do roteirista resolve fazer todos os controladores de voo num personagem só. Ok, isso acontece. Mas ele tinha que ser uma mulher muito sensível, que fala com Raimundo Nonato de um jeito que ele quase balance, quase que ele devolve o avião, só porque ela é muito sensível, diferente daqueles homens brutos que estavam ali fazendo o trabalho. Coisa ridícula, né? Isso quase que estraga o filme, consegue quase estragar, porque você tá no clima ali, muito bem feito. Custava falar o que aconteceu, botar um cara, tudo bem, um só, no lugar de vários, mas, cara, esses caras também ajudaram a salvar essas pessoas, de alguma forma, né? Então, você tá tirando o mérito de pessoas que viveram isso e que, né, para fazer uma lacração feminista que nem tem lugar nessa história, porque, afinal de contas, na época não podia ter mulher como controladora de voo. Bobagem, é o que eu falo. O cara podia ter um filme redondo, mas quis dar uma de cinema nacional, quis dar uma de politicamente correto, quis dar uma de... porque senão, sei lá, talvez até o roteiro dele não seja aprovado, né? Porque é isso que a gente vive hoje. As pessoas não aprovam o roteiro se não tiver um recadinho woke ali para falar. Bom, voltando um pouco pro herói da história, que é o Fernando Murilo, fez esse tunô, que é um negócio quase impossível de fazer hoje, porque os Boeing são todos automatizados. É possível, mas você tem que desligar toda a automatização, o que eu nem sei se hoje em dia mesmo, hoje, na data de hoje, é possível. Na época, não tinha tanta automatização, ele conseguiu fazer esse 360. Até hoje, a aviação não admite que ele conseguiu fazer isso. Mesmo com as testemunhas, não é oficial que ele conseguiu dar esse tunô. Mas na década de 50, a gente sabe que isso pode acontecer, porque na década de 50, o piloto de demonstração Alvin Tex Johnston fez um tunô para mostrar como o Boeing era interessante quando ele foi vender o Boeing para os compradores. Então, isso já aconteceu, não é um negócio assim, é impossível, não dá. Não, já aconteceu. Só que o Boeing é um negócio enorme, então com um monte de passageiro dentro, é um negócio perigoso, mas era ou isso ou morrer mesmo de qualquer jeito. Então o Fernando teve... Todo mundo fala da calma dele, de como ele conseguiu fazer o trabalho dele com muita calma, muito sangue frio. Bom, o cara fez um tunô, fez um parafuso e ainda pousou o avião de uma forma completamente alucinada. Não tem como não falar que esse cara é um herói. E o mais legal, o mais bonito é que quando ele, até pouquíssimo tempo, quando ele morreu em 2020, ele dizia assim, não, eu só fiz o meu trabalho. Ele não falava assim, não, realmente, foi... Não, ele falava, eu fiz o meu trabalho. Então, isso é uma postura bem de herói, né? Bem heróica. O cara simplesmente fez o que tinha que fazer e, graças a Deus, estava lá. Graças a Deus para aquelas pessoas, 100 pessoas que estavam ali também. Esse tipo de história, recentemente eu fiz um tweet sobre isso, é esse tipo de história que eu acho que a gente devia contar. Por isso que me dá uma certa dor no coração que os roteiristas e o diretor tenham ido por esse caminho do politicamente correto num momento que podia ser um filme 100%, sabe? Um filme bem legal. Porque conta uma história real de um herói de verdade, um herói brasileiro, que merece e que inclusive não recebeu nenhum obrigado do presidente José Sarney até hoje. Ele nunca recebeu nenhum obrigado. E ele falou que foi a única pessoa de todas as envolvidas que nunca agradeceu a ele. Uma pena, né? E mesmo a aviação só condecorou, a aeronáutica, se não me engano, condecorou o piloto no ano 2000, entre 2000 e 2005, não lembro direito, mas foi mais recente. Ou seja, né, é assim que a gente trata os nossos heróis. Imagina um cara desse
nos Estados Unidos, sei lá, o cara teria parada militar em homenagem a ele ia falar da história dele, escrever livros, ficar milionário, enfim, essas coisas. Mas a gente trata assim os nossos heróis. Uma coisa interessante dos bastidores também, eu vi numa entrevista, um dos atores, que é o que fez o Nonato, ele disse que os advogados queriam cortassem as cenas que ele estava xingando o presidente. Você vê o nível que a gente está de censura, de autocensura. A censura não precisa vir de cima, assim. É porque fala, não, mas tem um cara xingando o presidente e os caras ficaram com medo de ter retaliação. Então, olha o absurdo, né? Eu, quando era moleque, nos anos 80, tinha música falando, hoje eu tô feliz, matei o presidente. Era nesse nível a liberdade de expressão. Agora você quer fazer um filme em que o vilão tá falando mal do presidente? Não, veja bem. Graças a Deus, eles mantiveram, depois de muito discutir, e não se renderam a essa censura. Mas só para você ver o clima que a gente vive, né, no cinema e nas artes em geral. Na Folha de São Paulo também tem uma coisa interessante, eles escreveram assim, ó, constrangedor mesmo só os letreiros finais. Depois de informar o destino dos envolvidos na história, se escreve na tela preta que revistas sobre o caso foram encontradas nos esconderijos de Osama Bin Laden. A partir disso, a produção diz que o sequestro do avião da VASP seria uma das referências dos terroristas responsáveis pelo 11 de setembro. Aí sim temos um problema. Se orgulhar por se envolver na tragédia dos outros é de um viralatismo inconcebível. Cara, o cara tá contando uma história que aconteceu, tá falando... O jornalista da Folha tinha que achar alguma coisa, né? E falou, como é viralatismo? É um fato. E é interessante, é um fato interessante. Eu gostei de saber disso, apesar de achar ruim, né? Que tanto o cara querer jogar o avião no Sarney, por mais que, né? Você goste ou não do Sarney, mas quanto o 11 de setembro. Mas é legal não por orgulho, né, de ser brasileiro, mas é legal saber que tem uma ligação uma coisa com a outra, que essa história tem uma ligação. Bom, e oficialmente, como eu disse, a personagem Luzia, como eu vi numa reportagem, estava dizendo o seguinte, a produção do Estúdio Scarlatti optou por reunir vários operadores de voo da época em uma única personagem, Luzia, Roberta Gualda. Uma maneira de trazer mais equidade de gênero no elenco, posto que na época as mulheres não podiam ocupar esse tipo de cargo. Ou seja, em vez de você denunciar que na época não podia ocupar esse tipo de cargo, você está... Enfim, a última coisa que eu quero falar do filme é que durante o filme, eles querem dar uma passada de pano, filme nacional, como eu disse, né? Querem dar aquela passada de pano no Raimundo Nonato, ele escreve uma cartinha pra filhinha, nossa, ele tinha no fundo um coração, e no fundo ele tinha até motivos, né, pra fazer o que ele fez, mas não adianta, quando o Nonato é abatido, a gente fica muito feliz, porque o que o cara fez foi de uma crueldade ridícula. E ele era maluco também, né? Não que tenha que abater maluco, mas tem dó, né? O cara quase matou mais de 100 pessoas. Enfim, esse foi o filme Sequestro do Voo 375. Assista, é um filme legal para você que gosta de aventura. Eu fiquei grudado na cadeira, realmente, ainda mais sabendo que é uma história real. Claro que eles devem ter feito alguns ajustes para deixar mais emocionante, coisa de timing e tal, mas a história é muito boa. Se você gostar desse tipo de história, assista, que vale a pena. Bom, não tem mais muito o que dizer, não é uma história para você ficar analisando o que quis dizer no fundo, é simplesmente uma história real, muito interessante, e que graças a Deus teve um final quase feliz, só o copiloto que acabou falecendo, mas quantas pessoas não se salvaram, né? Então, muito bem, obrigado pela sua companhia, não deixe de compartilhar, de comentar, de ver os nossos antigos Cine Quintos, a gente gravou vários filmes, dá uma olhada, e não deixe de nos acompanhar aqui no Estúdio Quinto Elemento. Um grande abraço e até o próximo Cine Quinto.